Olá! Neste vídeo, iremos mostrar como usar o Canvas do HTML5 para o desenvolvimento de jogos. Canvas é um elemento introduzido no HTML5 para permitir o desenvolvimento de software que usam gráficos, como por exemplo, jogos digitais. É um bitmap retangular onde o programador pode usar código JavaScript para desenhar. Os tópicos que serão abordados nesta aula são os seguintes. Iremos falar sobre Canvas, sobre o que é um sprite, o que é um frame em um sprite, e finalmente, iremos falar sobre como realizar a simulação de movimento. Aqui podemos ver o uso do Canvas em uma página HTML. Ao carregar a página, a função desenha do JavaScript é chamada. Podemos ver também que o elemento Canvas é declarado com um tamanho de 600 por 500 pixels. A função desenha, que está no arquivo teste.js, pode então realizar desenhos sobre o Canvas. Vamos ver o que essa função faz. Aqui podemos ver a função desenha. Ela desenha apenas um retângulo no Canvas. Para isso, primeiramente, ela obtém uma referência ao Canvas por meio do objeto DOM. Em seguida é obtido o contexto 2D, para desenhar. Até o momento o contexto 2D é o único suportado. E finalmente, o contexto é usado para desenhar um retângulo no Canvas. Caso o navegador não suporte o uso do Canvas, uma mensagem é exibida. É importante salientar que o ponto de origem do posicionamento de um elemento no Canvas é o canto superior esquerdo. Nesse canto temos o pixel 0,0. Indo para a direita, iremos incrementar a posição no eixo X. Descendo, iremos incrementar a posição no eixo Y. Vamos mostrar agora como exibir uma imagem em um Canvas. A imagem que iremos ler contém uma série de desenhos de uma tartaruga em diferentes direções, e com pequenas alterações. Esse tipo de imagem é chamada de sprite. Sprite é um bitmap, bidimensional, contendo o mesmo personagem, ou elemento, com pequenas alterações, de modo que, ao exibir uma de cada vez apagando a anterior, fornecemos a ilusão de movimento. Cada imagem diferente do personagem dentro do sprite é chamado de frame. No exemplo, o sprite exibido possui 8 frames. São usados em jogos 2D e isométricos. Mostraremos como manipular essa imagem para simular movimento um pouco mais adiante. No momento, mostraremos como exibir essa imagem como um todo. Vamos então ler o arquivo com a imagem, usando a função src de um objeto imagem. Após o carregamento, podemos exibir a imagem, usando o método drawImage, do objeto contexto. Na versão mais simples do drawImage, passamos o objeto imagem, e a posição x e y, onde será desenhada a imagem. Porém, a versão completa do método drawImage permite a manipulação mais detalhada da imagem, como mostrado aqui. Ela permite que você selecione um recorte da imagem original, para ser exibido no Canvas, com um redimensionamento. Vamos mostrar o uso desta versão do método, com a figura contendo a série de desenhos de tartarugas. Nesse exemplo, iremos apenas exibir a primeira tartaruga da sequência, ou seja, o primeiro frame, o que define um recorte de 50 por 50 pixels. Como é a primeira tartaruga, então as coordenadas de origem são 0 por 0. Vamos colocar esse recorte no topo do Canvas, portanto as coordenadas de destino são 0 por 0. E como iremos manter as proporções, o tamanho do recorte no Canvas será 50 por 50 pixels. O resultado da execução desse código será a exibição da primeira tartaruga da imagem, no canto superior esquerdo do Canvas. O próximo passo é fazer a tartaruga andar, usando a técnica de sprite, que é a ideia de sobrepor imagens em tempos diferentes. Para isso, vamos organizar o código para ficar mais modular e com componentes mais independentes. Vamos criar um objeto tartaruga, que agrupa as informações relacionadas com o personagem da tartaruga, tais como a posição atual, sua imagem e o frame corrente.
Com isso, a função desenha fica mais genérica, e exibe o frame corrente da tartaruga na posição parametrizada. Note que a posição do frame corrente é obtida multiplicando o número do frame pela largura do frame. É preciso também apagar a tartaruga desenhada anteriormente. Para isso, criamos a função limpa, que desenha um retângulo sobre a tartaruga. Outra função importante é a função que captura a tecla pressionada para fazer a tartaruga mudar de posição. Ela é atribuída à propriedade onKeyPress do DOM, e caso a tecla espaço seja pressionada, a função invoca a função limpa e decrementa 5 pixels da posição vertical da tartaruga, fazendo com que o próximo frame seja desenhado um pouco mais acima. Além disso, ela alterna entre os dois primeiros frames, que são os frames onde a tartaruga está voltada para cima. Após isso, a função chama a função desenha. Esse é o resultado da execução do código. Podemos ver que a tartaruga parece estar subindo na tela, à medida que o usuário pressiona a tecla de espaço. Chegamos ao final desta lição. O código completo desta lição está no GitHub, e pode ser acessado por meio do link que está nos comentários. Na próxima aula abordaremos os conceitos de game loop e de tratamento de colisões. Clique no botão curtir se achou útil. Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este.